É demais, rapaz, vou dizer, quem tem uma equipe com Franklin não sofre não. Olá pessoal, muito boa tarde, é com muito prazer e felicidade que estamos aqui para mais um programa AdvoQuest, um projeto de trabalho que já está na sua segunda temporada, que tem por objetivo trazer a melhor qualidade técnica, trazer aqui grandes profissionais de relevâncias, que nos ensina e que, logicamente, traz um serviço social para toda a comunidade. Para vocês, meus amigos, hoje tem um programa especialíssimo. Eu trago hoje o Dr. Aloísio comigo, Aloísio Vasconcelos, para fazer essa apresentação do programa, porque a gente traz hoje um cabra muito brabo. E quando o cara é bom, tem que ser dois entrevistando, entendeu? E aí é Dr. Elielton Góes de Andrade, que vai falar sobre, logicamente, sobre a Lei 14.532 e efetivamente a sua abrangência nos crimes de racismo. Nesse sentido, a gente já parte para o ataque, já passa a palavra aqui a meu parceiro de hoje, Dr. Aloísio. Dr. Aloísio, se apresente mais uma vez, fica à vontade. E hoje o senhor é apresentador, comanda o programa. Viu? Boa tarde mais uma vez, obrigado, Fabiano, o convite. E nessa extensão do convite, conversamos essa semana passada com o Dr. Fabiano, e percebemos uma euforia por conta dos ataques sofridos ao jogador de futebol Vinícius Júnior. E relembrando, em 2020, nós concedemos uma entrevista a uma emissora aqui do nosso estado, fazendo a distinção, a diferença, explicando o que seria racismo, o que seria injúria racial. E houve um convite, novamente, de um jornal para que pudéssemos expor nossa opinião sobre o caso de Vinícius Júnior. E eu pensei diferente. Eu disse, não, por que não a gente fazer um podcast, trazer mais um colega, criminalista também, que é o Dr. Elielton Góes de Andrade. No último programa aqui, nós falamos dos números dos júris que nós fizemos, né? Mais de 100 júris. E de mais de 100 júris eu estive ao lado, quem me auxiliou, muitas das vezes, quem estava comigo era o Dr. Elielton. No meu primeiro júri, que eu falei lá nos idos de 2009, foi o Dr. Elielton, tive a satisfação de estar com ele. Então, pela competência, pelo domínio do assunto, eu achei muito justo trazer o Dr. Elielton aqui para que ele a gente possa fazer um debate aqui sobre a lei de racismo, que é a lei 7.716, e a injúria racial que está prevista no Código Penal, no artigo 140, parágrafo 3º, lá no Código Penal. E assim, o que a gente vai trabalhar aqui hoje são conceitos que estão na lei e também a alteração trazida pela lei 14.532 desse ano. Houve alteração no Código Penal, houve um agravamento de pena, a injúria racial deixou de ser um crime mais simples e passa a ser agora um crime visto com mais atenção pelo legislador. Existe uma punição mais severa, porque antigamente você ofendia uma pessoa por conta da sua cor, da sua etnia, da sua opção religiosa, da sua orientação sexual, e ficava por aqui, você pagava a pensão e ia embora. Foi o que aconteceu até com os turistas em 2020, eu participei da explicação daquele caso, e hoje não, tudo isso mudou. Então, eu vou abrir agora para o doutor Elielton, para que ele possa, de antemão, falar, e já vou até provocar. Na opinião do senhor, doutor Elielton, o que foi que o senhor achou? O senhor achou que a lei 14.532 ela veio a realmente acompanhar a evolução da sociedade, porque o direito não é algo estático, o direito é algo dinâmico, o direito tenta acompanhar as mudanças culturais e sociais em que vivemos. O senhor achou que com o advento da lei houve melhora para, não vou dizer para a classe, mas houve melhora para todas as pessoas que sofrem, de certa forma, preconceitos? Sim. Na verdade, o que a gente tem que ter em mente é que a lei de racismo, ela é de 1989. Só confirmando aqui, exatamente, de 5 de janeiro de 89, certo? Ou seja, se a gente for fazer aqui os cômputos, dá 34 anos essa lei atrás. 34 anos atrás não existia internet, não existia rede social, o pessoal não tinha computador em casa. Televisão era uma
para o povo assistir, comunitária. Telefone, não existia celular. Era um telefone, um orelhão com a cidade inteira. Então, assim, como a gente tem que ver o contexto que a lei foi criada e a evolução que a gente teve. Só o que eu falei aqui já deixa para ver como a lei estava atrasada. A questão da injúria racial com o crime de racismo, a equiparação com o crime de racismo, ela vinha se dando através de um entendimento jurisprudencial do STF. Na verdade, uma interpretação. Eles interpretaram que o crime de injúria racial tinha que ser equiparado ao crime de racismo, previsto na lei que eu disse de 1989. O que acontece? Entendimento jurisprudencial não dá a questão da segurança jurídica, até porque com a mudança dos julgadores, o entendimento pode ser alterado. Então, na verdade, com a sanção da lei agora, em 11 de janeiro de 2023, o que aconteceu? Eu entendo que passou a dar segurança jurídica à população, porque agora o crime de injúria racial equiparado ao de racismo, na verdade, passou a ser uma lei e não mais um entendimento. Uma lei expressa de forma clara, que traz e que diferencia, inclusive, o injúria racial dos crimes de injúrias qualificadas que existiam, que estavam sempre em um tipo penal só, que era o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que trazia crimes contra cor, religião, etnia, orientação sexual, deficiência física e até por questão de ser idoso. Ou seja, o crime de injúria racial, ele se enquadrava junto com outras injúrias qualificadas, tratado da mesma forma. E como o doutor Aloysio bem disse, era uma pena até mais branda, era de 1 a 4 anos, se eu não me engano. 1 a 3. 1 a 3. E agora passou de ser 2 a 5. 2 a 5. Aí você diz, mas o aumento de pena não foi tão grande. Mas o aumento da pena em si não foi a principal consequência do crime de injúria racial ter sido tipificado na lei 14.532. Na verdade, é a equiparação que se deu ao crime de racismo. Igualou ao crime de racismo? Injúria racial passou a ser racismo? Não. É o que a gente tem que deixar bem claro. Que é uma confusão que eu vejo que é muito feita. Dr. Aloysio falou do caso do Vinícius Júnior. O caso do Vinícius Júnior não é racismo. É injúria racial. Aí você vai dizer, por quê? Vamos lá. O crime de racismo é quando ele é voltado a um grupo indeterminado. Na verdade, o grupo somente especificado por cor, raça, origem, certo? Não especificamente a um indivíduo. Por mais que tenha sido uma multidão que tenha cometido o crime, certo? Contra o Vinícius Júnior, mas era voltada a um indivíduo. A uma única pessoa. Ou seja, uma única pessoa foi o alvo do crime. Por isso que aí seria injúria racial e não racismo. Certo? Aí vamos lá. Primeira diferença que a gente falou, que a injúria racial é voltada à pessoa e o racismo a um grupo. Certo? Aí vamos lá. E quais foram as consequências? O que aconteceu, então, com essa equiparação? Por que todo mundo fala equiparou? O crime de racismo, na lei de 89, ele já previa que era um crime inafiançável e era um crime que não prescrevia, era imprescritível, não prescrevia. O que é isso? O que é prescrição? Vamos explicar para o pessoal, deixar a forma mais clara. Perfeito, doutor. Pronto. Prescrição vamos lá, eu cometo um furto. A pena, um furto simples de 1 a 4 anos. De 1 a 4 anos, a pena prescreve em 8 anos. Ou seja, se eu não responder ao processo de 8 anos do cometimento, eu não responder ao processo, a justiça não pode mais me processar. A gente diz que prescreveu, ou seja, a justiça perdeu o direito de ação contra o indivíduo que cometeu o crime.
No crime de racismo, por mais que a pena seja de 2 a 5 anos, ela é imprescritível, ou seja, ela não tem o tempo para que o indivíduo deixe de responder por esse crime. Vamos lá. O indivíduo cometeu o crime hoje e daqui a 20 anos ele retorna. Ele não respondeu por esse período. Mas aí, descobri a localização dele e aí eu fui lá, comuniquei ao Ministério Público, o Ministério Público entrou com a ação. Pronto. Ele vai responder. Ah, mas já se passaram 20 anos. O crime é imprescritível. Ou seja, não existe um tempo determinado para que você deixe de responder. Você vai responder a qualquer tempo. Certo? Essa é a questão da imprescritibilidade. E aí a gente falou da questão do crime inafiançável. Fiança. O que é fiança? Fiança é um instrumento jurídico que ou o juiz ou o delegado, dependendo da gravidade do crime, ele determina a fixação de um valor para que o suposto autor do delito responda em liberdade ao processo. Um benefício. É um benefício que a justiça dá. A fiança seria a garantia, é um valor que ele paga, em garantia que ele vai comparecer ao juízo independente do processo. Ou seja, o processo vai andar. Teve uma intimação, vai ter uma audiência, ele vai comparecer. Por quê? Porque senão ele perde esse valor que ele foi determinado. A fiança não é uma pena antecipada, não é uma pena alternativa. No final, se ele for condenado a uma substituição de pena, aquele valor que já está depositado pode ser convertido em o pagamento de uma pena alternativa. Mas não necessariamente é isso. A fiança é que nem a gente faz. Um contrato de aluguel. Geralmente as imobiliárias pedem o quê? Uma calção. Uma calção ou um fiador. Ou um fiador. Fiador vem da mesma origem de fiança. É de garantir o fiador, no caso do contrato de aluguel, ele garante o pagamento. Se a pessoa que ele está dando fiança não pagar, ele é o responsável pelo pagamento. Bem assim é na justiça. Eu estou garantindo que eu vou comparecer em todos os atos jurídicos, certo? Sempre que for intimado, sempre que for chamado, eu vou comparecer. Então, eu pago a fiança e deixo lá como garantia do meu comparecimento, certo? Então, o inafiançável é isso. O juiz não vai poder determinar a fiança, nem o delegado, certo? O que a gente não pode dizer que não vai poder ser concedida uma liberdade provisória. Isso aí é outro, porque se não ficarem preenchidos os pré-requisitos de uma prisão preventiva, o juiz obrigatoriamente tem que determinar a liberdade. Mas a fiança não é aplicável nesses casos, certo? Outro fato também que eu achei interessante é que agora foi retirado do artigo 140, porque a lei 14.532, ela não somente alterou a lei de racismo, né? Incluindo os artigos que fixaram a injúria racial como crime tipificado lá, mas também ele retirou do artigo 140, parágrafo 3, aquela parte que fazia referência à raça, cor, origem, certo? E deixou lá somente a parte de religião e de idoso, né, na pessoa idosa, ou a condição de deficiência física. Ele continuou existindo, o artigo 140, parágrafo 3º, mas somente com relação a essa parte. Ele retirou do Código Penal. Você agora responde no crime de injúria racial por um tipo específico, numa lei penal específica. E é interessante pontuar também, doutor Fabiano, que existem também os crimes previstos no Estatuto do Idoso. Sim. E também os crimes previstos no Estatuto do Deficiente Físico. Que também são específicos. E esses crimes também são ou estão amparados também no Código Penal. O Código Penal ele faz uma abrangência de vários crimes, mas leis específicas também prevê algumas tipificações, que é o caso do Estatuto do Idoso, é o caso do Estatuto da Pessoa com Deficiência Física. Então, assim, o legislador se preocupou a todo momento,
na elaboração do Código Penal, mas também através de leis específicas, porque, como a gente tinha falado, o direito como a sociedade não é algo que fica estático. A sociedade ela se evolui com o passar. Hoje estamos na era digital, dos crimes cibernéticos, coisa que há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, a gente não tinha nem ouvido falar. Então, assim, é interessante o tema, que a gente faça essa alusão ao que aconteceu com o jogador lá na Espanha, e que acontece muito também aqui em nosso país. Quantos Vinícius Júnior aqui no Brasil passam por preconceito? Quantas pessoas passam por preconceito diariamente e nada é feito, nada é resolvido? No ano 2020, eu posso falar, porque eu tinha esses dados no escritório, no ano 2020 foram registrados mais de 100 queixas no DAGV sobre racismo e injúria racial. No ano de 2021, mais de 150. No ano de 2022, salvo engano, ficou entre 150 e 180. Ou seja, existe um aumento, uma evolução. Eu não tive contato ainda com esse ano com os dados oficiais, mas vou procurar saber, porque assim, existe uma preocupação também por parte da autoridade policial, do Ministério Público, de certa forma em reprimir. Porque a gente vive numa era tão moderna, mas que pessoas ainda com uma mentalidade pequena em estar julgando outra pessoa pela sua cor da pele. Eu acho que isso é algo inadmissível, seja pela cor da pele, seja pela orientação religiosa, seja pela orientação sexual. Eu acho que se a gente vive num Estado democrático de direito e a nossa Constituição é tida como uma Constituição tão moderna, digamos assim, e que prevê a possibilidade de escolhas. E como eu tinha dito ao senhor, eu sou um amante da liberdade, e que as liberdades inerentes aos seres humanos, que eles possam escolher o que vestir, o que usar, com quem se relacionar, a sua crença. Então, a discussão nossa aqui hoje é fomentar que mais pessoas possam não mais aceitar o que vem acontecendo e se manifestarem, em prestar queixa, em denunciar, em gravar, em mostrar ao público que não podemos mais permitir ataques a nenhum tipo de grupo, ataques de gênero, porque isso não é mais discussão para a gente estar tendo aqui. Hoje o mundo está muito rápido, muito volátil. O que era proibido ontem, hoje pode ser permitido. O que pode ser permitido hoje pode ser proibido amanhã. E a gente vive em sociedade, você vive em sociedade, a regra básica é você respeitar o seu semelhante, independentemente da cor que ele tenha. Eu até brinquei numa palestra que eu fiz recentemente, e antes mesmo até do caso do jogador, eu disse para a plateia que, independentemente da cor, somos todos vermelhos. E muita gente ficou sem entender, mas por que somos vermelhos? Porque se a gente pegar eu até brinquei, um objeto pontiagudo e fizermos um corte, a gente vai sangrar. E qual a cor do sangue? Será que o sangue de quem profere xingamentos é azul e o nosso sangue é vermelho? Não. Somos todos vermelhos, independentemente de religião, de profissão, de grau hierárquico, de grau, vamos dizer assim, no escalonamento da sociedade que a gente ocupa. Somos todos seres humanos. A raça é a raça humana. Eu acho que o ser humano tem que parar com isso e pensar dessa forma. Doutor Elielto, eu queria que o senhor falasse sobre vamos adentrar especificamente no tema agora. A gente pode conceber, então, até para quem não tem tanto contato na área jurídica, a gente pode conceber, então, que tanto a Lei 7.716 quanto o Código Penal visam a combater o preconceito. Sim, claro que sim. Assim, a lei 7.716, ela é mais específica com relação ao crime de racismo. Certo. O Código Penal, ele traz uma abrangência maior.
Até porque o Código Penal, por ser uma legislação mais genérica, né, ela abrange todos os tipos de preconceito, como eu disse no artigo 140, parágrafo 3º, que é o quê? Aquela questão como eu falei, da raça, cor, religião, da questão da idade, né, no caso do idoso, e na questão do portador de deficiência física. Ele abrange tudo isso. Que nem você mesmo disse, existe a lei, o Estatuto do Idoso, que tem uma previsão de alguns delitos, e também existe o Estatuto do Deficiente Físico, que também já prevê alguns tipos penais específicos. E aí são legislações mais específicas que a gente pode hoje já utilizar. Por exemplo, eu acredito que o artigo 140 hoje, o parágrafo 3º dele, se encontra meio que em desuso, porque você já existe legislações específicas. Na verdade, a única legislação que ainda não estava com um tipo penal específico era a injúria racial. Ela se enquadrava nesse artigo ainda, mas ele não trazia especificamente o que ele trouxe agora na Lei 14.532. Entendeu? Eu estava aqui lembrando, eu achei também interessante que essa Lei 14.532, ela não somente trouxe a equiparação do crime de injúria racial ao crime de racismo, como também ela trouxe algumas modificações na questão processual penal. Por exemplo, o crime de injúria racial, ele era antes, como eu disse, tipificado no artigo 140. O crime do artigo 140, ele vem no capítulo do Código Penal dos crimes contra a honra. E como todos os crimes contra a honra, ou ele só dá prosseguimento mediante uma ação penal pública condicionada, ou seja, se a vítima for ao Ministério Público ou à autoridade policial e diga, eu quero que dê andamento, eu quero que siga, eu quero dar o prosseguimento, eu quero processar o réu, ou se a vítima contrata um advogado e entra com uma queixa-crime, certo? Que aí seria uma ação penal privada. Hoje, o crime de injúria racial se tornou um crime de ação penal pública incondicionada. Ou seja, não depende mais o simples fato de você ir à autoridade policial e registrar o boletim de ocorrência, a partir daquele momento, o crime ele tem que ser investigado automaticamente. Assim como um crime de homicídio, um crime de roubo, um crime de furto. Ou seja, o Ministério Público passa a ser o titular da ação e a polícia tem por obrigatoriedade investigar aquele crime. Não precisa mais que a vítima corra atrás. Que isso também era algo que dificultava a apuração desses crimes. Porque a maioria das vítimas diziam, mas não vai dar em nada, eu vou fazer o quê? Exato. Doutor, uma dúvida que eu tenho, e aí acho que é a dúvida de muitas das pessoas que vão nos assistir, que estão nos acompanhando, pensando do ponto de vista histórico, né? A gente cresceu assistindo Trapalhões, 7 da noite de domingo, chamando o Mussu lá de urubu, de onça, né? Enfim, de onça não, de leopardo marinho, né? Enfim, tem várias resenhas que inclusive rodam até hoje. Sim. E sempre ficou nessa linha de brincadeira, né? E aí, ao longo da sociedade, principalmente a gente que vem dos anos 80, a gente cresceu, um negão ali, chama daquele negão, né? Aquela negona, né? Ou até mesmo Paraíba, né? Ou o sergipano. Eu lembro que em determinado tempo da minha vida eu fui trabalhar na Bahia, só me chamavam de Sergipe, né? Então, a gente... É engraçado que todo nordestino que vai para São Paulo vira Paraíba. É Paraíba. Até hoje. Até hoje. Então, só os baianos são chamados de baiano. É só o baiano que é chamado para Bahia. Tem o baiano é Paraíba. Aí a gente vê essa institucionalização antropológica, né, do racismo, e ao longo do tempo o legislador ele tenta adimplir o crescente casos de denúncia, né, de crime acontecendo, como o doutor Luiz bem falou, está trazendo como referência nossa polícia judiciária. E aí a minha dúvida é, imagine, de fato, houve um aumento ou houve só uma maior comunicação, ou a mutação, né, para a denúncia incondicionada, a representação, né, gerou esse aumento, haja vista que um terceiro, né, que veja o fato pode denunciar. Sim. Então, de fato, doutor, e aí fazendo um enredo,
o que a gente tem hoje de robustez legislativa, robustez legal, ela já garante ao cidadão o direito, porque é um país muito miscigenado. A minha filha, eu sou pardo, negro, né? Pardo, minha mãe é parda, minha avó é branca, meu avô era negro. A minha filha nasceu branca igual a mãe. Branca, branca, branca. E aí, imagine, o pai dela é pardo. Então, lógico, por si só, a gente não poderia pensar que no Brasil deveria haver racismo, porque todo mundo, em dado momento, estão, né, na mesma linha genética, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas a primeira pergunta seria essa. Já atende a sociedade pode se sentir protegida, ou ainda há por Estado, há ausência do Estado em políticas públicas efetivas, né, de garantia, de socialização, de conscientização, né, na escola, lá no fundamental, né, que é uma competência dos municípios, né, educação básica fundamental, e a gente não vê tantos avanços nessa educação na primeira infância, né? Então, Na verdade, vamos lá respondendo por parte do eu fiz comentário. um conglomerado, o Franklin já até me alertou isso. Doutor, o senhor faz 3, 4 perguntas de uma vez. Não, mas aí... Assusta o convidado. Não, mas vamos lá. Primeira questão, o senhor falou dos trapalhões, fazia as comédias. Hoje, a legislação nova vê até, na verdade, um agravamento da pena quando o crime de injúria racial é cometido sobre a desculpa da brincadeira. Ele vê até o aumento de 1/3 a 1/2, né? Porque tem o racismo esportivo, o racismo de comédia, o racismo... Tem vários tipos, agora a legislação lá trouxe essa possibilidade. E há o aumento de 1/3 a metade da pena. E um aumento considerável. Isso mostra que o legislador, quando ele fez essa alteração, foi preocupado em coibir. Sim. E, assim, para quem atua na área criminal, para quem milita, a gente vê que foi um avanço. Agora, assim, só alteração, só agravamento da pena resolve? Não resolve. Sem a implantação, sem a implementação de políticas públicas de conscientização, e se a gente pegar a história, a gente percebe que se o Brasil não for o país que seja o país mais miscigenado do mundo... O passaporte mais caro é o brasileiro. Negro é o brasileiro. É o brasileiro. Porque um japonês pode ser brasileiro, um alemão pode ser Então, brasileiro. assim, você pode ter um nome alemão ainda e ser brasileiro. Dentro do nosso país, existem países dentro aqui, com várias etnias. Então, assim, é muito difícil você mudar isso do dia para a noite. Mas avanços, essa é a edição desse ano da Lei 14.532, foi um avanço significativo. Sim. Porque o tratamento da injúria racial era hoje já é outro. Hoje até uma brincadeira também. E aí, negão? A gente antigamente se dizia, e aí, negão? É uma forma até carinhosa. Mas a partir do momento que a brincadeira ela vira ofensa, o ofendido, ou pelo menos a justiça, a lei, garante a proteção ao ofendido. Então, assim, houve um avanço. Claro que com a internet aí, as redes sociais, a gente vê a amplitude do tema, das discussões, de brincadeiras que podem ser hoje tratadas como crimes, são crimes, e a lei está aí prevendo isso até com o aumento. E o que mais se percebe hoje não é só a divulgação da lei, mas o que se percebe hoje é a real necessidade do estudo e do enfrentamento do tema através de políticas públicas. Ninguém pode falar que o Brasil é um país de brancos. Também ninguém pode afirmar que o Brasil é um país de negros. O Brasil é um país miscigenado, extremamente. O senhor é pardo, eu sou pardo. Eu tenho um filho branco. A maior parte da população é parda. É pardo. Agora, porque o pardo, ele é utilizado como sendo negro, quando é para dar um número total,
Mas, por exemplo, nas políticas de cotas raciais em concurso, faculdade, o pardo não é considerado negro. Entendeu? É uma coisa que tem que ser bem definida. A gente estava falando, o doutor Luiz falou a questão de chamar o outro negão, essas coisas. Aí tem que tomar um cuidado. Mas eu tenho um amigo chamado Preto. Preto. O apelido dele. Desde criança, desde 5 anos que é amigo. Hoje ele é meu funcionário, num dos negócios que eu trabalho. E no meio da operação lá, eu Preto, o pessoal não tá olhando. Não mas pode. aí, né, até Não, você. tem que se tomar um cuidado. Né, até você. Não, mas é o que eu tô Aí, ou seja, dizendo. eu conheço o cara há 35 anos. Mas, doutor Fabiano, Né? Aí você tem que mudar, se até. aí é um porque- ponto agora que eu discuto. Doutor Aloysio está aqui como criminalista há o quê? 15 anos? Eu estou com 17 anos de advocacia, doutor Aloysio está há uns 15 anos. No direito penal, para que a gente caracterize crime, existe um elemento fundamental, que a gente chama de o elemento subjetivo, o ânimos, Intenção de. É a vontade. a vontade. Entendi. No crime de injúria, é o animus injuriandi, latim. Eu sou um dos poucos doidos que fez latim instrumental na faculdade. Aí eu gosto de usar esses termos de vez em quando. O animus injuriandi, que é a vontade de injuriar. Na verdade, é a vontade de você criar, você ofender. Então, tem que se deixar bem claro Comprovado. que, por exemplo, existe uma relação interpessoal entre o senhor e o seu funcionário, nesse caso, e que a pessoa se apresenta, se identifica como preto. Preto. Assim Entendi. como tem um que chama de branco, outro que chama de eu sou gordo, eu sou magro. E é importante pegar essa deixa, doutor, que é importante o que você está falando. Isso. Então, para melhor Para até que também não torne explicar tudo em o crime. que os doutores estão trazendo, é simples, né? Se a sua intenção não é machucar, mas Sim. minorar a pessoa, logicamente que esse aprimoramento social, que é a relação interpessoal Sim, que sim, se sim. tem, não precisa se perder, né? Isso. Que senão fica muito parecendo com a lei da palmada, né? Vai ficar uma lei não aplicável, né? Porque no ponto de vista social, né? Tem que tomar, A tem que tomar 8929 bastante agora, cuidado. que obriga a síndica a fazer algumas denúncias, enfim. Então, perde efeito prático, né? Porque, por exemplo, que nem a gente falou, não pode usar aqui em piadas. Mais uma vez, não é que não pode, é que a gente tem que verificar justamente o ânimos. O contexto. Você utiliza-se da cor, da raça, para que faça uma piada, mas de cunho ofensivo. Aí é diferente. Agora, olha que fato. Aí uma dúvida, uma pergunta. Está sendo reprisada em redes sociais o tempo todo, os trapalhões dos anos 70, Isso. com piadas sobre o Mussum, né? E o que o próprio chama- Mussum fazia piada. Mas aí pode ter um detalhe comportamental aí, que tem lá o roteiro, quando vem a piada relacionada à cor, ele quebra a conduta, o próprio Mussum xinga sua mãe e tal, mostra, e isso se torna engraçado, né? Nesse momento ali, podemos entender que há ali crime, do ponto de vista atual, se a outra parte já se sente ofendida. mas aí é Não é outra interessante, coisa. né? Assim, essa discussão é muito mais uma discussão, eu não vou falar nem jurídica, mas uma discussão mais Cultural. cultural, porque naquele momento Não se configurava. não se configurava porque assim o que os trapalhões eram personagens ali. A ofensa não era dirigida a Luiz Carlos. O Antônio Carlos. Antônio Carlos, em si ao contexto em que o Antônio Carlos representava o personagem Mussum. Mas a ofensa ou a brincadeira ou a piada ela relacionada à sua cor. Agora, doutor, Mas o contexto Contexto social também era outro. contexto uma outra social. dúvida. A sociedade, o senhor como advogado criminalista, a sociedade está entrando está numa fase mimimi, do ponto de vista... Porque lá atrás as questões eram mais Doutor, grotescas, né? A gente Doutor. foi educado com desenhos mais ofensivos, o próprio Chaves lá, com brincadeira com nhonho, seu barriga, né? Professor linguiça. doutor, eu vou te dizer, eu tive um caso prático.
um caso que aconteceu. Eu fui advogado. Tive um cliente que eu conheço, acho que desde que eu nasci. Ele era parente, ele era conhecido da família. E desde que eu conheço ele é uma pessoa que chama todo mundo de negro. A pessoa pode ser branca, laranja, azul. E ele chamava todo E mundo. acontece muito no interior. Ninguém negro. Era a forma de tratamento dele com qualquer pessoa. Até porque ele era um pouco mais claro do que eu. Podia ser considerado negro também. Se pegasse um sol, era negro. O senhor tá mais pra indiano, viu? E é, né? Esse topete aí, né? Ele é estiloso. Negro. Mas da miscigenação, né? Meu avô é português. Então. Era loiro dos olhos azuis, velho. Ninguém diz, mas era. E o cabelo estiloso que Tá tem, vendo? viu? Putz, que inveja Fica da na sua moda, cadeira, né? doutor. É. Parabéns. Não, o cabelo aqui não vai ficar careca, não. Mas voltando. E aí, um dia ele foi abordado por um policial. E aí, o policial queria fazer a apreensão do veículo dele. E aí, ele falando: nego, não faça isso não. Nego, não faça isso não. Eu digo isso porque foram as palavras que o policial relatou. Mas o policial era negro e disse que só se sentiu ofendido. E ele respondeu por injúria racial, ainda do tipo penal do artigo Do 140 para do 140, antes da modificação, mas ele respondeu. Eu digo, uma pessoa negra comete crime de injúria racial por causa da cor negra também. Você vê como assim, a sociedade às vezes está... Há interpretações que beiram o absurdo. Que não se analisa contexto, não se analisa os autores da situação. No caso concreto, a palavra da vítima se pesa muito, né? Sim, mas a questão não era nem a palavra da vítima. Não nesse caso em concreto. Sim, desculpa, talvez mas no sentido geral. Ah, sim. Sem sim. testemunhas. Sim. É porque, na verdade, assim, é que nem os crimes de violência doméstica, os crimes, geralmente, de abuso sexual contra incapazes, geralmente são cometidos ali, no seio familiar. no seio familiar, numa sala, por exemplo, um patrão com um empregado, na sala do patrão, onde não tem ninguém, entendeu? Então, assim, nessa questão de você dar um peso, uma valoração, a palavra da vítima, nesses casos são importantes. Eu entendo que são importantes. Mas que seja observado também Tem outros requisitos. todo o contexto e outros requisitos. Quando o senhor falou dessa questão das brincadeiras, e até ter cuidado com o seu funcionário, o doutor falou do ânimos injuriando. Márcio André, um abraço. O que é o ânimos injuriando? O que é o ânimos em qualquer crime? O ânimos é a livre e consciente vontade de realizar. Seja realizar um furto, seja realizar um roubo, seja realizar um homicídio, seja realizar uma injúria racial. Então, o ânimos em qualquer crime é a livre, consciente vontade de realizar. Ou seja, eu quero cometer o crime. Eu quero fazer. Eu quero ofender. Eu quero atribuir um adjetivo qualificativo negativo a uma pessoa. Eu assumindo isso, eu estou praticando crime. Eu estou preenchendo o verbo do tipo penal. Eu estou praticando o ânimos, que é a livre E aí, consciente vontade de cometer o crime. O termo se eu utilizar um termo para ofender de cunho que leve em consideração a cor, a raça, a origem, ou a orientação sexual aí ou religiosa, eu cometo crime de injúria racial. Entendeu? O senhor tocou num assunto também interessante, que hoje a sociedade está com muitos, ou cheia de mimimi, né? Porque algo que no passado era resolvido com um aperto de mão, com uma boa conversa, hoje está sendo resolvido numa mesa de audiência. Recentemente também veio a lei de arbitragem, a lei de mediação, e a gente percebe também o avanço e uma preocupação do legislador, do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário, em que pequenos conflitos possam ser resolvidos de forma rápida, de
forma célere, possam ser resolvidos na base da conversa, porque a sociedade avançou muito, mas ao passo que avançou também retroagiu em alguns questionamentos, em alguns parâmetros. A gente meio que se preocupou muito com o digital, com o tecnológico, e esqueceu as boas e velhas relações humanas que quem é da década de 80, de 90, não sei se o senhor é do interior, mas eu sou do interior. Simão Dias. Então, pronto, o senhor é do interior sabe que no interior a gente vê muitas coisas que a gente não vê na capital. Exato. Em relação a amizades, a relações humanas em si. E a gente não vê isso na capital e vê que o adolescente do interior hoje é um adolescente, vamos dizer assim, mais preparado para a vida. Talvez não tenha o acesso à informação, mas já é um adolescente mais preparado com a vida, aquele que já tem o convívio com situações mais trágicas de forma precoce, o convívio com a realidade em que o mundo é. E às vezes a gente fica triste por ver situações que podiam ser resolvidas, conflitos que podiam ser evitados, que pessoas, por exemplo, que o exemplo que o Eleuto falou, que um rapaz tratava todo mundo por negro, e o policial militar entender que foi uma ofensa por ele ser negro também. Então a gente também tem que só pesar, equilibrar, porque a lei penal, ela estabelece que a sua proteção ou a sua força não é só para punir, não. Mas a lei penal ela tem um caráter muito mais sociológico e educativo do que punitivo. Sim. Agora, qual é o problema? O problema é que não existem políticas públicas que possam disseminar todo esse conhecimento, todas essas informações. Porque, às vezes, muita gente descumpre a lei sem saber. E o próprio Código Penal diz que você não pode se excusar alegando o desconhecimento da lei. Que eu acho que isso é uma verdadeira aberração. Porque o cara da roça que tem lá 60 anos que veio na roça, chega alguém na sua porta, ele chama de negro, chama num gesto que ele está acostumado. Ele vai saber que aquilo ali é crime? Não vai saber. E até de forma inconscientemente natural, ele fala uma palavra, então fala um palavrão, vai falar com um policial militar ou qualquer outra autoridade constituída, e ele fala um palavrão, ou ele distrata. Não, você está preso por desacato? Não, calma, vamos botar o pé no freio, vamos segurar isso aí, vamos ver o contexto. É como eu falei, você observar o homem e você não observar a sociedade que ele está inserido, é a mesma coisa que você olhar uma árvore e não ver a floresta onde essa árvore foi plantada. A verdade é essa. E o homem é produto do meio. O homem é produto do meio. O homem sempre vai ser produto do meio. Olha, estamos chegando ao fim. Queria agradecer aí, Joel Moreira. Excelente tema, bastante oportuno para o momento. Parabéns ao amigo Fabiano Guimarães. Aí não vale não, porque esse colega aí é parceiro demais. Abraço, Joãozinho. Você é fenômeno. Tá faltando aqui, viu? Não tá cumprindo a agenda, e tá convocando e não tá vindo. Então, assim, doutor Elielto, cara, que prazer te conhecer. Prazer tá? Prazer enorme. Doutor Aloysio, cara, vamos fazer esse bate aqui. A gente tem que... Muito bom, gostei da dinâmica. Eu acho que agregou muito para o nosso público, agrega muito para o que se busca com a Advoquest. Sim. O Advoquest hoje não está preocupado com a audiência, não está preocupado em engajar. Não, a gente está preocupado em levar um produto, um serviço. Né? Eu sempre falo que é skin the game, né, meu aqui, que com o risco, porque acredito no propósito, que é trazer aos olhos da nossa sociedade advogados de relevância. Tá? Advogados que estão aí fazendo um ótimo trabalho, como é o doutor Aloysio mesmo. Eu até reitero isso, encontrei ele nas redes sociais, mas já o conhecia. E quando eu digo, rapaz, esse cara tem um notório saber jurídico não reconhecido, eu preciso conversar com ele, conectar, trazer ele no programa, trazer ele na rádio, para ele falar, contar o conhecimento, falar um pouco, dividir um pouco desse conhecimento. E essa é a intenção da Rádio TV Metrópole hoje,
do propósito aqui do AdvoQuest, que é trazer esses advogados para conhecimento do público, né? Claro, que a gente traga, que mostre, e o senhor hoje só brilhou aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço a Então, oportunidade. Sempre que precisar. Fala aí seu Instagram, fala seu contato, quem precisar de um criminalista de plantão, né? Agora é caro, né? O honorário é caro. Doutor Lielton. É caro, né? Eu digo sempre, eu peço a Deus todo dia para nunca Precisar, né? precisar de um outro colega Mas criminalista. eu já brinquei com ele, quando o senhor precisar de um Mas criminalista, se um dia, eu chamo meu gordinho aqui. se um dia, Gordinho é danado. por alguma infelicidade do destino, eu cometer um delito, eu ligo para o doutor Lielton. Porque eu sei da presteza, não porque dividimos mais de 100 júris, dividimos ao mesmo palco, a mesma tribuna, mas por sim, pela competência. Inclusive, até já está convidado Dia 31. Dia 30, quarta-feira. Quarta-feira. Quarta-feira temos um júri aqui no Comecinho Bessa, que possivelmente esse júri vai até a sexta. Vão ser 2 ou 3 dias de júri. Já está reservado 2 dias. Vai ser um júri assim, caloroso, digamos assim, em que a gente vai para o enfrentamento, a gente vai para o combate, mas é como eu sempre digo ao senhor, não somos advogados duros, somos advogados enérgicos, que brigamos não pelo cliente, mas pelos direitos que são ofertados pela Constituição, pelo Código de Processo Penal e por todas as leis existentes aqui no país. Mais uma vez, doutor Fabiano, eu agradeço ao convite, e gostei, vi que não é tão difícil. Estou aprendendo com o senhor. O senhor não deu, o homem é brabo. E agradecer ao meu amigo, a doutor Lielton. Doutor Lielton, está encerrando, eu quero que o senhor se despeça e deixe aí os seus contatos, rede social, faça aí sua merchan aí. Né? Não, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de vir aqui falar com o público, levar informação à população, que eu acho que isso é o mais interessante, né? Nem como eu sempre digo, o criminalista não defende criminosos, porque todos os seres humanos são passíveis de responder num processo criminal. E aí você vai precisar de uma defesa. E quem vai estar lá? O advogado criminalista. De preferência, né? Preferência. É o que eu digo a todo mundo. Você pode passar a vida toda sem precisar ter uma causa cível, mas você pode sair com o carro dirigindo, uma pessoa se joga na frente, você vai ter que responder ao processo. Você não cometeu crime, mas até você provar que não, você vai ter que responder ao processo. Eu já tive casos desse jeito, e aí eu sofria preconceito por ser criminalista até dentro de casa, né? Meus pais não aceitavam isso. No começo da carreira da gente. Até ter conhecidos dele que precisou em casos assim, e aí eles viram, realmente, o criminalista é importante. E ajuda todo mundo. Agradecer mais uma vez, estou disposto a qualquer convite quando tiver, podem me chamar. É muito simpático. Dos mais diversos temas, muito. os mais diversos temas que puder aí, que tiver, não só na área criminal, né? Podem me convidar que eu venho. Eu sou meio maluco, eu gosto de estudar as áreas aí. Atualmente. Vocês se dão bem, que o doutor Luiz estuda muito. Não, né? por exemplo. O programa ele vem aqui com a pilha de livro. Não, atualmente eu estou fazendo 6 pós-graduações ao mesmo tempo. Você vê como é a loucura. Não, mas é bom, a gente. Mas é justamente que eu digo, eu tenho 17 anos de advocacia. Se eu não me atualizar, se eu não estudar, eu vou ficar para trás. E aí eu gosto de estar sempre, tudo que é novidade, eu gosto de ver, de estudar, de ver. Quando o doutor Luiz falou comigo, não, Luiz, eu já dei uma lida nessa lei, mas eu vou me aprofundar mais ainda para ir falar lá, para a gente poder passar o máximo de informação. Deu show, doutor, deu show. Muito obrigado pela audiência. E a rede social, o pessoal seguir, rapaz? Elielton G. Andrade. Pronto, pode ir lá. Então vamos seguir, vamos curtir, compartilhar. Pessoal, por favor, sempre venham aqui, toda segunda-feira às 15 horas. Curta, compartilhe, conteúdo de altíssima qualidade, advogados de altíssima relevância. Só trago aqui os advogados que eu sempre digo, são muito melhores do que eu. Então, meus irmãos, até semana que vem. Um abraço e fui!